Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal e estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia com as análises dos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Gustavo Segré e Flávio Morgenstein, Augusto Nunes, do Litoral, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Guilherme Fiuza está de férias e retorna na semana que vem. E em consequência de restrições impostas pelo YouTube, não vamos mais transmitir Oeste Sem Filtro e demais programas da casa no canal da Oeste no YouTube. Todos os nossos programas serão transmitidos no perfil da Revista Oeste no Twitter e na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido na plataforma vimeo.com/Revista Oeste. Então, se houver algum problema com o Rumble, o programa segue nesse outro canal. Hoje, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, confira os destaques desta edição. Lula diz que pela primeira vez um presidente não tem onde morar e quer a reforma do Palácio da Alvorada sem licitação. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, determina a abertura de inquérito contra governador afastado do Distrito Federal e ex-secretário de Segurança. Detentas que cumprem pena em regime semiaberto em Brasília podem ser liberadas de penitenciária para dormir em casa. Isso para abrigar as manifestantes detidas no último domingo. Isso e muito mais agora nesta edição de Oeste Sem Filtro. A edição 147 da Revista Oeste, que saiu hoje no site, traz mais um artigo imperdível de J.R. Guzzo. E eu vou pedir aqui para o meu colega Flávio Morgenstein para ler um trechinho. Boa noite, Flávio. Flávio, que aqui é da casa, integra o programa Estúdio Oeste toda quinta-feira. Seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado. Na verdade, se eu falar Estúdio Oeste no lugar de Oeste Sem Filtro, vocês já entenderam o porquê. Eu estou acostumado aqui a vir no programa da noite da quinta, agora eu estou aqui no programa de todos os dias, mas especificamente numa sexta-feira 13 aqui, para comentar as coisas. Mas olha, eu gosto muito sempre dos textos do Guzzo, sabe? Porque ele é um jornalista da velha guarda, então ele sabe escrever, assim, elevando a língua portuguesa a novos patamares, né? Esse trecho aqui é simplesmente paradigmático. Eu quero ler aqui com a entonação que o artigo me pede, né? Aspas. A eleição de Lula, ao que parece, não foi suficiente. Vê-se agora que foi um passo, entre outros, para a formação de um Brasil sem oposição real. Está em execução neste momento um projeto que pretende manter o país sob o controle de uma coligação entre o STF e o Executivo, através do Ministério da Justiça e do restante do aparelho de repressão do Estado. A situação de ilegalidade que tem estado em vigor nos últimos anos, por ação do Poder Judiciário, e que levou Lula de volta à presidência da República, depois de suas condenações por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, está sendo confirmada. Em vez de um retorno à normalidade após as eleições, que terminaram exatamente com o resultado que queriam, o governo e o Supremo disparam agora um ataque sem precedentes ao conjunto de leis em vigor no Brasil, aos direitos civis do cidadão e às liberdades públicas. E a pacificação do país, que Lula pregou durante toda a sua campanha eleitoral, não existe simplesmente. O que existe é o contrário da paz. Prisões em massa, ameaça de processar penalmente milhares de pessoas, censura nas redes sociais e mais todo um arsenal repressivo de multas, bloqueios de contas bancárias e intimações para depor na Polícia Federal. Tá aí, esse é um trechinho do artigo de J.R. Guzzo. A gente exibiu na tela a capa da Revista Oeste, que já está no ar no site revistaoeste.com. Para ler o artigo completo do Guzzo e dos outros jornalistas, é só acessar o site revistaoeste.com. Lembrando que esse texto que o Flávio acabou de ler é exclusivo para assinantes da Revista Oeste. Portanto, se você ainda não fez a sua assinatura, corre lá no site para fazer, revistaoeste.com/assine, ou aponte o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. É o valor da sua assinatura que financia esse programa e todos os demais projetos da casa aqui da Revista Oeste. E vamos ao primeiro assunto do dia.
Lula quer reformar o Palácio da Alvorada em caráter emergencial, ou seja, sem processo licitatório. O petista pretende fazer um acerto com o Tribunal de Contas da União para contratar a reforma de maneira acelerada. Durante café da manhã com jornalistas ontem, ele disse que está cansado de morar em hotel. Falou ainda que nunca, na história do Brasil, um presidente não teve onde morar. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Eu estou preocupado porque se você for fazer licitação para comprar um colchão ou para fazer uma cama, nós vamos demorar 90 dias. E eu, sinceramente, estou cansado de ficar no hotel, porque não é o local adequado para você governar o país. E parece até uma coisa irônica, né? Ou seja, acho que nunca antes na história do Brasil, eu sou obrigado a voltar a dizer isso, um presidente da República não teve onde morar. Sabe? Não tem onde morar. Ou seja, tem pessoas que me ofereceram casas para morar, sabe? E eu não quero morar como se fosse um clandestino. Se tem um lugar para o presidente morar, eu quero entrar lá dentro e morar, sabe, decentemente. Quero dar as boas-vindas aqui a Gustavo Segré no estúdio. Muito boa noite. Segré, a Rosângela Lula da Silva, a Janja, reclamou do estado de conservação do Palácio do Alvorada em virtude da passagem da família Bolsonaro por lá. Sempre acontece isso, né? Geralmente quando o presidente assume, tudo que fez o outro, inclusive na residência presidencial, está errado ou deve ser melhorado. Eu não me preocupo com essa questão da vontade de melhoras, até de arrumação em função do estilo de cada um. O que me preocupa é essa falta de licitação. Toda questão que não tenha transparência num governo que nos anteriores mandatos não teve transparência, me preocupa e me deixa com aquela pulga atrás da orelha dizendo de novo a mesma coisa. Então, eu acho que deveria ser providenciada a celeridade do caso, mas que seja sempre como indica o figurinho, com licitações, com a opção de que tenha disputa de preços e qualidades nas questões dessas reformas e que seja feita a reforma que seja necessária dentro dos conceitos da transparência. Augusto Nunes, muito boa noite. Vale lembrar aqui para nossa audiência que o Lula, que disse que não tem onde morar, está hospedado numa suíte presidencial de um hotel de luxo no centro de Brasília desde o fim do ano passado, depois do resultado das eleições. Boa noite, Paula, nossa âncora, meus queridos Segré, Flávio. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. O Lula está habituado a trabalhar com a imobiliária Lula, né, que é patrocinada pelo compadre Roberto Teixeira. Essa imobiliária que tem como lema, aqui tudo pertence a um amigo, não trabalha com escrituras. Então é evidente que ele não gosta de licitação. Se ele acha que o processo é lento, porque durante os 13 anos do PT não desburocratizaram esse negócio aí para que as coisas andem mais rapidamente. E sem licitação você vai contratar como e por quais critérios a realização de obras num patrimônio tombado, né? Esse palácio ele é tombado pelo patrimônio histórico, ele não pode ser sofrer alterações sem que especialistas acompanhem. É porque é a vontade da Janja. As primeiras damas do Brasil, elas ajudam a administrar o Brasil. Vocês notaram a presença da Janja. Janja, é ela, né, Paula, nessa entrevista? Era ela mesma. Sim, comentando. Bem, ela participou, depois eu trato disso aí ligeiramente, mas ela participou também da reunião do Ministério, né? Pois bem, a Janja achou que aquilo ali não estava bem e tal, mas quer realização de obras. E o Lula, claro, quer dispensar licitação. Está chique. Suíte presidencial não convém. Pois bem, as primeiras damas, elas têm esses requintes. A Marisa Letícia improvisou aquela estrela vermelha com sálvias. Ela teve de voltar atrás porque aquilo também era um atentado, né, ao patrimônio brasileiro, patrimônio imobiliário e patrimônio histórico. E agora está a Janja. Ela participou, eu nunca vi primeira-dama participando de reunião de ministério. A única
parente de presidente que participou de uma reunião desse tipo foi a Alzirinha Vargas, filha do Getúlio, na última reunião do Ministério, a que precedeu aí o suicídio do pai. Ela terminou a reunião, Getúlio se recolheu lá ao quarto dele, pouco depois houve o suicídio do presidente. Numa situação dramática, a Alzirinha Vargas participou da reunião porque era uma grande política, era secretária do pai, uma mulher muito corajosa e muito bem informada. A Janja, que ficou um tempão em Curitiba, recebendo de Itaipu, da Binacional Itaipu, onde supostamente trabalhava, agora quer reformar o palácio e, claro, sugeriu ao maridão que ela quer pressa e, portanto, sem licitação. É assim que as coisas começam, né? Ana Paula Henkel, muito boa noite. Está nos ouvindo bem, Ana? Sim, estou ouvindo bem, todos vocês. Estava ouvindo, na falta do Fiuza, eu fiquei com um probleminha técnico para homenagear aqui o nosso querido Guilherme Fiuza. Muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto Nunes, queridos Flávio, Segre, muito boa noite. A nossa audiência maravilhosa. E que coisa, não é, Paula? Coitado, não tem onde morar, que dó. Eu até enxuguei uma lágrima aqui quando ele disse eu não tenho onde morar. É curioso que ele usa uma expressão nunca antes na história do Brasil. Olha, Paula, se começarmos a usar essa expressão para todos os caminhos das administrações petistas, nós vamos ficar aqui falando nunca antes na história do Brasil para sempre. Nunca antes na história do Brasil, para resumir, houve um esquema de corrupção tão bem elaborado, tão profundo, tão nefasto como o Petrolão e que jogou o Brasil num buraco aí que custamos a sair e que agora, segundo Geraldo Alckmin, né, o Lula está de volta à cena do crime, nós teremos que prestar atenção para que nunca antes na história do Brasil nós não caiamos no mesmo erro duas vezes. Flávio, quer complementar rapidinho? Eu só tenho um comentário. Eu queria saber se esse sem licitação, se essa reforma sem licitação, belo destaque para o sem licitação, vai ser feito pela OAS, pela Andrade Gutierrez, pela Odebrecht ou não sei mais por quem, né? Porque uma pessoa que recebia que na verdade era recebida pelo Lula numa cela da Polícia Federal, agora está reclamando do Palácio da Alvorada, eu acho que ela no mínimo tem alguns problemas meio estéticos, sérios a serem resolvidos, né? É curioso o que o Augusto também comentou, porque a Janja agora está sendo, né, tem uma proeminência gigantesca no governo. Reclamavam tanto do Carluxo, agora a Janja pode ditar até como que o Palácio da Alvorada deva ser. Eu acho que tem alguma coisa aí, sei lá, muito, muito clara sobre o que vai ser esse governo, já começando sem essa licitação. E eu acho que assim, não sei se o Lula está querendo transformar num triplex, né? Ou então, sei lá, colocar uns pedalinhos com os nomes dos netos ali, né? Sempre essa confusão entre Estado e partido. Eu não sei se vocês já estudaram o que significa partido e Estado na história do século XX. Isso teve resultados desastrosos. Agora 17h58 e lembrando que nós estamos ao vivo na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando para se inscrever no canal, aquele botãozinho verde que fica do lado direito da plataforma, escrito Follow. É só clicar e você já está inscrito para acompanhar esse programa, o Estúdio Oeste, As Liberais, o Oestcast, toda a nossa grade de programação, agora aqui na plataforma Rumble. Rumble escreve R-U-M-B-L-E. Nós estaremos aqui de agora em diante com toda a programação da Revista Oeste. Deixe o seu like, o seu comentário, participe do chat, é bem interativo, muito similar à plataforma do YouTube e a gente vai acompanhando vocês. A gente já lançou a campanha para chegar a 50 mil inscritos, estamos com mais de 44 mil inscritos na plataforma e para isso a gente precisa do seu apoio, da sua ajuda. Compartilhe o link, copie e colhe esse link para mandar para outras pessoas nos grupos, nas redes sociais, no WhatsApp, no Telegram. É importante que mais pessoas conheçam e se familiarizem com essa plataforma para a gente aumentar aqui a nossa rede, a nossa
turma aqui, né, na Revista Oeste. Já estamos com mais de 44 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas nos assistindo aqui simultaneamente. A gente quer aumentar esses números, a gente precisa fortalecer a plataforma e para isso a gente precisa do seu apoio. Agora a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque o governo Lula lançou o Manual de Identidade Visual da nova gestão. Nele está a logomarca. E o que já era esperado aconteceu. As cores tradicionais da bandeira do Brasil foram mantidas, mas o vermelho e o preto foram incluídos. Veja aí na tela como ficou a logomarca. O slogan escolhido é União e Reconstrução. E aí vou pedir aos meus colegas aqui comentários que vocês acharam aí desse colorido nas cores do Brasil. E aí, Segré? Você sabe que eu estive pesquisando. A bandeira brasileira foi criada em 1822 por Dom Pedro e o desenho da bandeira foi feito por um pintor francês, Jean-Baptiste Debret. E eu acho que se Dom Pedro e Debret olhavam essa logomarca do governo Lula, diriam: eu não desenhei em lugar nenhum, nem o preto, nem o vermelho. Mas mostra de alguma maneira a coerência, né? Quando a gente vê as cores predominantes em eventos do governo, da esquerda, sempre tem a predominância do vermelho, independente de qual seria o país e a bandeira desse país. Então, de alguma maneira, me preocupa porque subliminarmente, ou não tanto, é colocar esse vermelho no dia a dia de todos os brasileiros que, quando tiver uma pauta publicitária do governo nas redes de televisão, nas jornais e em revistas, vai começar a aparecer um vermelho e o preto que, na origem, em 1822, não estava. E aí, Flávio, como bem lembrou o Segré, essa logomarca é usada em ações de publicidade e de patrocínio do governo federal. Eu costumo dizer que os esquerdistas, principalmente a partir de Lenin, foram os grandes gênios da propaganda mundial. Lenin inaugurou um jornal chamado Iskra, né? Faísca. Se você quer fazer um jornal revolucionário, acho que não existe um nome melhor. Ele sempre teve a minoria dentro do Partido Social Democrata dos Trabalhadores, ou operários russos, né? No único momento que ele teve a maioria, ele resolveu chamar aquela facção de bolchevique, ou seja, de maioria, né? Os maioristas. O partido chamado maioristas, ele vai ganhar todas dali pra frente, e foi exatamente o que aconteceu. Agora, este logo, eu achei ele de uma breguice sem fim, muito colorido. Ele é até difícil você ler Brasil, você começa a prestar atenção no Lego ali, né, nessa construção mal feita que tá aí junto. Só que este lema União e Reconstrução, isso é um lema muito bem feito, um lema de propaganda bem poderoso, né? Lembra o Make America Great Again, ou seja, apague o governo passado e vamos reconstruir uma coisa nova. Eu só acho que a identidade visual ficou simplesmente horrorosa. O lema do governo está muito poderoso, como a esquerda sempre soube fazer. E aí, Augusto, o que achou da inclusão do vermelho e preto aí no logo do governo federal? Ficou uma coisa carnavalesca, né? Estou querendo que o governo comece aí a governar. É muita choradeira, de novo eles estão tentando encontrar uma herança agora perversa, né? A do Fernando Henrique teria sido a herança maldita. O Fernando Henrique entregou o país em ordem e eles inventaram essa aí para também se apresentar pouco depois do governo do PT como o governo da União e Reconstrução. Primeiro, eles não unem nada. Eles sempre dividiram o Brasil entre eles e nós, e assim continuará sendo. Segundo, o que há a reconstruir é o que foi destruído por eles. E eu queria completar, só que eu me esqueci, que nas lembranças da Ana sobre nunca antes desse país... O Lula está dizendo que nunca antes desse país o presidente não teve onde morar, mas também nunca antes de Lula, um ex-presidente da República morou na cadeia, 500 dias, ele sai da cadeia cheio de exigências, né? Como o Flávio lembrou, a Janja devia estar satisfeita com qualquer casa, não precisava nem ser palácio. Não, ela é primeira-dama, mais uma, né? O Brasil já teve a segunda-dama, Rosemary. Agora, por enquanto, é só a Janja. E aí, Ana, o que você achou desse colorido aí da logomarca? Pois é, um carnaval, né? E totalmente desconectado com as nossas cores, com as nossas tradições, com o Brasil, né? Vermelho, preto,
né? União e reconstrução. União, agora precisa perguntar ao Lula que união é essa? Se é a união que ele pregou naquele discurso de vitória na Avenida Paulista, dizendo que ele conversou com a esquerda, com centro-esquerda, mas com a direita não. Com a direita não tem papo, porque agora vai ser só esquerda. Se é a união chamando o agro de fascista e direitista, se é a união, a pacificação, como eles estão tentando pregar, que vão implementar nesse novo governo fantasiado, né, de bondade, de tolerância, mas com perseguições políticas, perseguições a jornalistas, censura. Então, tem que saber que união é essa, porque nunca antes na história do Brasil, vou usar hoje bastante a frase que o Lula usou, nunca antes na história do Brasil, o Brasil teve que colocar vermelho e preto nas suas cores. Mas também, né, nunca antes na história do Brasil nós tivemos um presidente do Brasil condenado em 3 instâncias e solto pelo Supremo Tribunal Federal. E aí, Flávio, o pessoal está falando que parece uma peça de Lego, essa logomarca aí. A Ana e o Augusto falaram do carnaval. Eu acho que pela primeira vez na vida eu entendi o que significa abadá. Eu acho que é exatamente o que é esse novo logo. Eu só queria colocar um detalhe, né? A gente sempre falou, a nossa bandeira jamais será vermelha. Era o grande destaque ali das manifestações. Eles estão forçando isso. Quer dizer, tem um componente meio inconsciente falando, olha, nós vamos forçar sim e não estamos nem aí para os brasileiros. Nós estamos preocupados, como disse Augusto, com a Internacional Socialista. E com o Segre, né? O Segre também falou isso. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou hoje que vai aguardar até segunda-feira para que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se entregue à Polícia Federal. De acordo com ele, caso isso não aconteça, o governo dará início aos procedimentos para pedir a extradição de Torres. Ana, vale lembrar que nessa semana a Polícia Federal já realizou uma busca e apreensão na casa de Anderson Torres. Nós comentamos aqui no programa essa semana. Paula, o questionamento é que cai naquele filme Feitiço do Tempo, né? Entra dia, entra noite, sai noite, e nós continuamos questionando o que aconteceu com o processo legal no Brasil, né? Nossa, mas de novo, esse povo falando de processo legal, de sistema acusatório, acontece que já houve uma condenação sem respeitar os passos desse sistema acusatório, sem respeitar os passos de um processo legal, né? Que normalmente repúblicas saudáveis têm, democracias. Não adianta você colocar a palavra democracia e falar, não, o Brasil é uma democracia, o Brasil tem leis, o Brasil é uma república federativa, se o ordenamento jurídico ele não é respeitado. Né? Eu acho que o Flávio pode muito bem falar, a própria União Soviética tinha lá as leis de direitos, né? Mas que direitos? Não foi simplesmente a Carta de Direitos nos Estados Unidos, o Bill of Rights, que segurou a República dentro de um ordenamento jurídico pré-estabelecido. Foi exatamente a ação dos homens de bem para que o império das leis ele se estabelecesse como um pilar genético. E no Brasil, esse ordenamento jurídico ele não existe mais. Então, é difícil até comentarmos qualquer coisa, olha, está na lei A, está na lei B, se, infelizmente, as leis e esse processo legal hoje no Brasil, eles estão aí ao bel prazer dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou hoje o arquivamento imediato de um pedido de investigação contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. A notícia crime foi protocolada pelo deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Moraes justificou que não houve indícios mínimos da ocorrência de ilícito penal. Flávio, chama atenção, né? Rapidamente, Alexandre de Moraes decide, então, que não houve indícios para a ocorrência e arquiva, então, essa notícia crime.
contra Flávio Dino. Essas duas notícias precisam ser colocadas uma do lado da outra, como a gente está fazendo aqui. Ou seja, por uma suposta omissão, você pede extradição, você faz buscas e apreensão, quebras de sigilo em massa. Como a gente já notou por aqui que, segundo um jornalista, teve uma quebra de sigilo em massa em dezembro, que se você está na lista de contatos de um deputado, isso vai ter general, jornalistas, todas as pessoas que precisam ter contato com isso, você também vai ter quebra de sigilo decretada, já tem um grupo ali dentro da Polícia Federal para conversar diretamente com as redes sociais, pedir qualquer informação que quiser a seu respeito, isso sem indício nenhum, simplesmente um crime de omissão. Omissão, as pessoas vão saber que é o crime mais difícil de você conseguir perceber no Código Penal, né? Afinal, é uma suposta obrigação que você tinha e que você não cumpriu. Agora, quando fica claro, e assim, os indícios mínimos que são citados aí, né, a falta de indícios mínimos, eles na verdade são máximos e vão muito além dos indícios, porque você teve informações de que a BIM estava produzindo relatórios diários sobre o risco de vandalismo. Inclusive, produziu um relatório horas antes, que o GSI, como saiu na capa do jornal Estado de São Paulo ontem, foi informado horas antes de que não precisava mais, ou seja, diminui aqui um pouco a segurança, com pessoas vindo, e assim, é só você olhar para a geografia de Brasília, né, como você olhando ali da Praça dos Três Poderes, você consegue enxergar o outro lado da cidade. Como é que você não sabe que vem pessoas dessa forma, né? Tem que lembrar também da entrevista que o Raul Jungmann, né, que já foi ministro, se não me engano, da Defesa do Temer, ele explicou, olha, isso aqui não é uma falha no esquema de segurança, é impossível ter esse tipo de falha, ou seja, eles sabiam o que iria acontecer. Então, assim, vai muito além dos indícios. Agora, com uma frasezinha como essa, né, tipo, não quero, sempre que afeta os amiguinhos e a narrativa que se quer dos poderosos em Brasília, olha, cancela a investigação. Agora, com outras pessoas, olha, tem uma tiazinha do Zap, uma aposentada que resolveu passar ali 3 dias num ato de desespero, foi lá junto com todo mundo. Então tem que ter quebra de sigilo, agora coloca num campo de concentração, agora não sei mais o quê. Isso é o lawfare, ou seja, a confusão entre o Estado e o partido e o uso da lei para você perseguir inimigos políticos. Mais uma vez, o resultado disso no século XX foi um prenúncio de genocídio. Isso é uma coisa gravíssima. Eu acho que essa investigação precisaria ocorrer por quaisquer meios legais que sejam possíveis de serem feitos, porque essa suposta falha de segurança que aconteceu no dia 8 de janeiro, talvez seja o caso mais grave da história brasileira, até mais do que na época da ditadura. E aí, Segre, temos 2 notícias. A primeira, do ministro de Justiça Flávio Dino, dizendo que vai pedir a extradição de Anderson Torres, caso ele não retorne ao Brasil até segunda-feira. E agora essa do ministro Alexandre de Moraes, determinando então o arquivamento de uma notícia-crime contra Flávio Dino. Mas quando em 2017 teve um vandalismo no Congresso Nacional, a grande maioria estava com bandeiras vermelhas nessa época. E o próprio atual ministro, Flávio Dino, mencionou que isso era um ato político. Não teve problemas, não era golpe, não era atentados contra a democracia, e o próprio Partido dos Trabalhadores solicitou que, como era o Movimento de Liberação Sem Terra, não era uma coisa grave. Mas teve vandalismo também. Tem um princípio na área tributária e na área legal, jurídica, que é a isonomia. E todos somos iguais que o outro perante a justiça, para citar esse exemplo. Isso não parece estar aplicando nesse caso, ou seja, qual é a diferença, e eu gostaria, se tivesse oportunidade de perguntar para o atual ministro, em 2017, tendo vandalismo no Congresso, agora, tendo vandalismo no Congresso, porém, naquele momento foi um ato político e agora é um atentado contra a democracia. Em relação à menção do Alexandre de Moraes, você sabe que eu estou preocupado, porque parece ser o único ministro do STF que trabalha. Os outros não parecem estar ativos. Quando você lê notícias do STF, só aparece o nome de Alexandre de Moraes. Eu não sei aonde que estão os outros ministros, mas eu acho que deveria ganhar um salário extra por tanta dedicação. Segre, Sim. Nós estamos numa distopia aí, nós estamos dentro das páginas do George Orwell, né? Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Aí tem a explicação, então. E já que a gente está comentando do personagem ministro da Justiça Flávio Dino, para relembrar,
Ele deu uma entrevista ao programa My News em 2019. O ex-governador do Maranhão conversou com os jornalistas Carlos Andreasa, Lilian Vitfib, Mara Luquet e Marilis Pereira Jorge. E nós resgatamos alguns trechos. No primeiro, ele assume que é comunista. Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. E bem coerente, hein, Igor? Bem coerente. De jeito nenhum, pelo contrário. Vai no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que tu vai ver lá uma descrição. Mas é um comunista de iPhone, hein? É um comunista de iPhone. Mas, claro, a tecnologia é essencial. Nós queremos que todos tenham tecnologia. Essa é a diferença. Depois, ele entra em contradição quando é indagado sobre as empresas privadas. Mas então o senhor é contra a empresa privada, é isso? De jeito nenhum. Então o comunismo mudou, eu não sei mais o que é comunismo. Então o comunismo é a favor da empresa privada? Só para entender. Não, a gente convive com o mercado. O Xi Jinping, que é o presidente, o primeiro-ministro da China, ele tem um texto que diz assim: o mercado é uma instituição da sociedade, não é uma instituição do capitalismo. Então é claro que você convive Estado, empresas privadas, outras instituições humanas. E o judiciário é independente no comunismo? Deve ser independente. Aliás, não tem sido... Na China não tem sido independente aqui no Brasil. É que ele não tem sido independente. Mas o governador... Agora, na China, não sei. Tem um ponto eu interessante realmente não aí. conheço. E aí, Augusto, temos aí um comunista religioso de iPhone, né? Ele é mentiroso, né? Nós mostramos outro dia o vídeo que ele diz que, numa entrevista, que ele nunca prometeu que as 30 cidades mais pobres do Maranhão sairiam daquele ranking, né, que lista as cidades mais famintas, mais atrasadas do Brasil. Aí ele nega, diz: não, nunca disse isso, não sou Deus, né, mencionou Deus, aí nunca acreditou em Deus. E aparece o vídeo em que ele promete, no discurso, faz a promessa mencionada pelo entrevistador, e aí volta para ele a fala, né? A palavra volta para ele e diz: não, nunca prometi, nunca, porque eu não faço milagres. Aí, de novo, usando uma expressão que só combina com a cabeça de gente religiosa e tal. Ele é cínico. Essa conversa fiada do comunista, graças a Deus, isso é uma piadinha que já cansou. Veja como é tratada a igreja, por exemplo, a igreja católica, ou todas as crenças, como são tratadas nos países comunistas. Vai ser católico em Cuba, vai ser católico aí numa ditadura da boa, e vai reclamar, né, pelos pobres, pelos perseguidos, pelos miseráveis, na Venezuela, e ver o que acontece. Quer dizer, mortes de religiosos, isso é uma coisa comum nesses países. E me vem o Flávio Dino querendo tornar uma coisa normal a militância de alguém que foi juiz de direito, que já está grandinho, né? Não é nenhum moleque. Ele pertence a um partido que até há pouco tempo seguia a Albânia, quando era comunista. Quer dizer, só as cabras da Albânia, as cabras montanhesas lá, acreditavam no que dizia o Taurén Odja, que era o ditador. Elas e o Flávio Dino e seus companheiros brasileiros. É mentiroso. Flávio, a gente também publicou na Revista Oeste, na coluna O Ponto, o Flávio Dino citando, né, a Bíblia e comparando a prisão de manifestantes com a Bíblia, uma citação do livro do Gênesis. Que ele defende a punição dos manifestantes que foram presos com uma passagem do livro do Gênesis, da Bíblia. Não, eu tenho uma informação aqui para o senhor Flávio Dino, muito interessante, né? Porque ele confunde tantas coisas, né? O trecho que a gente acabou de mostrar, ele também é bastante interessante quando ele comenta do Xi Jinping, né? Que ele fala: presidente, primeiro-ministro... Peraí, não tem a figura do primeiro-ministro na China? Ou seja, quando você tem um ditador como Xi Jinping, de um partido único, de uma ditadura totalitária, brutal, violentíssima, no qual o PCdoB, ao qual ele foi filiado, se inspira fielmente. Inclusive nós temos declaração, né, do Maduro já falando que está conversando com Lula para se aproximar dessa ideologia, né, do Putin e do Xi Jinping. Ou seja, olha o que tá vindo por aí, viu? Vai ver o que acontece com jornalistas lá, vai ver o que acontece com qualquer pessoa que dê um pio contra o governo. Ele fica totalmente confuso.
Só que aí, como disse o Augusto, é muito, muito importante, né, nós lembrarmos, por exemplo, aqui do lado nosso, na Nicarágua, o que está acontecendo com a Igreja Católica, o que aconteceu com o Chile antes mesmo dos esquerdistas subirem ao poder, o que está acontecendo, por exemplo, na Venezuela, né, quando você tem qualquer oposição ali religiosa. Mas ele comenta, primeiro nessa entrevista, do Ato dos Apóstolos, né, quer dizer, um momento ali, depois da ressurreição de Jesus, em que eles percebem que estão numa situação tão perigosa que eles precisam falar assim, olha, quem tiver aí bens aí, sabe, você junta ali tudo, sabe, tá todo mundo ali escondido numa casa, se você estiver passando fome, vem aqui. E aí ele trata isso aí como se fosse um comunismo antigo. Olha, eu não vi um governo central que determine até suas ideias. Eu não vi uma distribuição igualitária baseada em expropriação de bens. Eu não vi censura, eu não vi partido único, eu não vi nada disso no Ato dos Apóstolos. Depois esse trecho do Gênesis, né, que ele fala assim, foi o primeiro inquérito. Veja bem, a palavra inquérito vem do quê? Vem de inquisição, ao contrário do que essas pessoas que têm uma mentalidade tacanha sobre história, né? Só aquele beabazinho para passar no vestibular, acreditam? A Inquisição exigiu a presença do inquérito. Só que esse inquérito, entenda, o principal da Inquisição, que deu o nome para a Inquisição, é que você precisava ter uma pessoa diferente para ouvir as provas, outra pessoa para investigar, uma terceira pessoa para julgar. Se você acha que a Inquisição foi tão pior assim do que está acontecendo no Brasil de 2023, eu recomendo que você aprenda história e descubra o que é um inquérito. Agora, 18 horas, 21 minutos e a hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou um pacote de medidas econômicas para aumentar a arrecadação do governo e reduzir o rombo nas contas públicas de cerca de 243 bilhões de reais. Para comentar esse e outros assuntos, nós vamos conversar com o economista-chefe da Sara Invest, Alan Gani. Alan, muito boa noite. Você me ouve bem? Ouço super bem. Boa noite, Paula. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Alan, eu começo perguntando, esse pacote do Fernando Haddad anunciado ontem, o mercado inclusive parece que reagiu bem mal hoje, né? Inclui várias medidas, mas quero te perguntar como é que você avalia, por exemplo, o impacto do tal Litígio Zero, que é um programa de parcelamento de dívidas para pessoas físicas e microempresas. Veja que o próprio ministro Haddad, ele ficou inseguro na sua resposta, né, dizendo dos efeitos que teria de arrecadação disso, talvez não seriam suficientes, ele não passou nenhuma segurança ao responder essa pergunta, né, enfim. E além disso, ele traz uma sinalização muito ruim, porque aquele pagador de imposto que fez tudo direitinho, que manteve a conta da sua empresa em ordem, que pagou os impostos em dia, qual que é o incentivo que ele tem a partir do momento que você está premiando, né, aquele devedor, aquele que deu o calote? Isso a gente chama em economia, em finanças, de moral hazard, né? Quer dizer, é um risco moral. Você dá uma sinalização muito ruim e que pode trazer uma consequência negativa à frente. Ou seja, um incentivo para que você não pague os impostos em dia. Estamos conversando ao vivo com o economista Alan Gani. Quem faz a pergunta agora é Gustavo Segre. Alan, boa noite. Você sabe que os governos de esquerda sempre têm aquelas questões de blanqueios de capitais, moratórias para quem não paga. E tem uma enorme diferença entre aquele que quis pagar os impostos e por algum motivo não conseguiu, com aquele que fez sonegação fiscal lisa e llanamente. O governo do presidente Lula está mostrando que pagar as contas em dia, honrar os seus recursos e as suas obrigações tributárias não é negócio. O que isso significa para o pequeno, sobretudo o pequeno e médio empresário que se esforça, que de repente pede até um empréstimo no banco para pagar as suas dívidas tributárias e que agora vem o ministro da Economia e fala, você que deve, fica tranquilo, tiramos a multa, tiramos os juros, se sinta à vontade de sonegar que quando eu autorizar você entra novamente na trilha.
Esse que é exatamente o problema. Quer dizer, primeiro já dá uma sensação de uma indignação muito grande. Peraí, eu fiz tudo correto e eu estou sendo penalizado, eu estou pagando pelos maus agora e os maus estão tendo este privilégio. E aí, um ser humano, ele age de maneira racional. Então, peraí, a partir do momento que a minha empresa ela tiver algum tipo de dificuldade financeira, será que vale a pena, sabendo que o governo vai lá me dar algum perdão, algum tipo de, né? E esse perdão custa para a sociedade, né? Não é algo de graça. Então, será que vale a pena eu pagar este imposto em dia, dado que eu posso ser perdoado lá na frente, como muitos estão sendo? Você gera um incentivo muito ruim. É uma sinalização que acaba sendo muito ruim. E que, no limite, pode até diminuir a arrecadação. Por quê? Porque a partir do momento que há uma arrecadação maior, né? Porque eles estão ali, olha, perdão de dívida, paga agora, ok, mas futuramente algumas pessoas, algumas empresas vão falar, bom, peraí, eu não vou pagar porque não há um incentivo para eu ser correto e pagar em dia. Então pode ser que tenha até um efeito de perda de arrecadação no curto e médio prazo. Talvez seja isso que o próprio Fernando Haddad não ficou seguro na sua resposta. Ele demonstrou insegurança ao responder isso. Você sabe que a mágica das contas permitiu que Haddad transforme um déficit de 232 bi em um superávit de 11 bi. Esses são os 243 bi que a Paula perfeitamente explicava na apresentação. Mas para isso, você precisa, além de aumentar a arrecadação, justificando que poderia ser eventualmente, aumenta a atividade econômica, tem mais gente pagando impostos. Laffer explicava muito bem isso. Você diminui a carga tributária que logo mais você vai ver como a arrecadação sube. É o que estava fazendo Paulo Guedes e que agora foi interrompido. Mas isso, de alguma maneira, não espera o milagre que nós falávamos antes do Flávio Dino, dizendo, eu espero um milagre que aumente a arrecadação. Porque a outra possibilidade seria, diminua a despesa, filho. Com isso você equilibra as contas. E aí, a diminuição de despesas em que ficou, Alan? Pois é, perfeita a sua observação. Em nenhum momento do discurso houve uma sinalização mais concreta com um comprometimento na redução da despesa. Ficou muito focado na arrecadação, num plano aí meio esquisito, né, para dizer o mínimo, mas não houve uma sinalização concreta da redução da despesa. O que seria essa sinalização concreta? Por exemplo, vamos fazer uma reforma administrativa, enviar ao Congresso Nacional para tornar o gasto público mais eficiente. Para ocorrer essa redução tributária e que traria efeitos benéficos para o país, de aumento, inclusive de aumento de arrecadação, como você bem pontuou, porque poderia trazer mais crescimento econômico. E aí, apesar da diminuição da alíquota, o Estado, o governo arrecadaria mais pelo fato de gerar mais renda, pelo crescimento econômico, efeitos benéficos também sobre o consumo, sobre o emprego, sobre toda a atividade econômica, mas para poder ocorrer isso, teria que ter uma contrapartida de redução do gasto público. O imposto é alto no Brasil e é muito elevado, porque o Estado é inchado, porque o Estado é grande. E, infelizmente, em nenhum momento do discurso a gente ouviu um comprometimento com a redução do gasto público. Houve palavras muito genéricas, né? Olha, a âncora fiscal ela é importante, o fiscal é importante, mas tá bom, se é importante, comece pelo lado do gasto, porque o gasto você tem controle. Você consegue cortar gasto. A arrecadação, você não garante. Depende da atividade econômica, depende de outros fatores. Você contrata o gasto, mas você não contrata a arrecadação. Não dá para garantir receita, né? Então, nesse sentido, o discurso foi ruim e o mercado reagiu mal. Enquanto o Haddad falava, a Bolsa, que estava no 0 a 0, caiu 0,60%. Mas, Alan, hoje o dólar deu uma diminuída, foi praticamente zero, mas por que não reagiu subindo o dólar com um pacote tão desastroso assim?
Essa é uma boa pergunta. Na verdade, o que aconteceu é que no dia de ontem, o dado de inflação nos Estados Unidos, ele veio dentro do esperado. E isso animou lá os investidores, falando o seguinte, bom, peraí, se a inflação está minimamente sob controle nos Estados Unidos, o Banco Central americano, o Fed, não vai ter que subir os juros de maneira tão agressiva nas próximas reuniões. Então, significa que o mercado entendeu que o juro nos Estados Unidos vai estar menor, né? Não vai ter uma alta tão grande. Muito bem, isso atrairia menos capital para os Estados Unidos, porque o prêmio nos Estados Unidos não vai ficar tão alto. Então, a diminuição dessa expectativa de taxas de juros nos Estados Unidos fez com que o dólar perdesse força no mundo inteiro. Então, na verdade, a desvalorização do dólar ou valorização das demais moedas tem muito a ver com o dado de inflação dos Estados Unidos e a possível reação do Banco Central. Foi um movimento mundial que não teve nada a ver com o Brasil. Aqui, ao contrário, a bolsa que estava no 0 a 0 piorou, caiu mais, enquanto o Haddad falava, e os juros futuros que estavam em queda desaceleraram a sua queda também. Pergunta agora de Flávio Morgan. Alan, o que você tinha falado ali no começo, você tinha falado no comecinho, né? O Adolfo Saxida, ele deu um resumo que eu achei bastante interessante, né? Que o pacotão do Haddad, ele ao mesmo tempo aumenta imposto, aumenta o refis, ou seja, ele aumenta a arrecadação e já dá um jeito em quem não está conseguindo pagar. Eu queria fazer uma pergunta, além desse comentário, a respeito do FMI, porque ele apontou um cenário de recessão global e de um desastre para a economia neste ano, e o Brasil, apesar da pandemia, conseguiu se segurar ali de alguma forma, e isso com um governo que não conseguia governar, isso com uma CPI da Covid que foi completamente ditatorial, né, e ignorou tudo que estava na Constituição e mais um pouco, instaurou um estado policial no Brasil. E atrapalhou demais a economia, isso com todas as medidas que foram feitas parece que de caso pensado para destruir a economia, e nós conseguimos passar por isso. Agora, neste cenário, ainda mais sem teto de gasto, né? Agora, não sei, acho que o dinheiro vai nascer em árvore, não sei. Você vê alguma possibilidade de nós, sei lá, estarmos um pouquinho menos pior do que o resto do mundo, ou estaremos igual ou pior? Agora, tudo aquilo que aconteceu de bom em 2022, que o Brasil possivelmente terá um crescimento da magnitude de um crescimento chinês, né? Inclusive, isso é projeção do FMI, próximo de 3%, uma inflação no Brasil em 2022 menor do que a inflação americana e do que a inflação da União Europeia. Ou seja, a gente cresce mais e com uma inflação menor, entregando superávit primário também, que não acontecia desde 2014, quando houve a inversão. A gente entrega com superávit, né? Em 2023, infelizmente, Flávio, tá fora isso daí. Por quê? Porque primeiro que a previsão aí de crescimento dá conta aí de 0,5%. Eu já tenho um viés mais negativo. Eu acho que meio está aí ainda de bom tamanho, né? E principalmente pelo lado fiscal. Como não há uma sinalização fiscal mais robusta, mais concreta do lado do gasto público, as expectativas são contaminadas. Os empresários, os investidores, eles não querem investir neste ambiente, né? E isso, se eles não investem, aí não há um aumento da produção, não gera crescimento econômico. Há um outro ponto também. O cenário internacional, lá de trás, que o Lula pegou, de 2003 a 2008, ele não existe mais. Aquilo é algo que acontece em economia de 100 em 100 anos, né? Aquele ciclo de commodities, com a China crescendo a 2 dígitos, não só a China, o mundo inteiro crescia. Pelo contrário, a situação é muito complicada. A gente tem crise energética na Europa, a gente tem a economia americana entrando ou em recessão ou numa desaceleração muito forte em 2023 por conta da alta de juros, né? Tem a própria
China, que não tem mais aquele bônus demográfico, aquele êxodo rural que permitiu uma mão de obra extremamente barata e produtiva, isso está acabando também na China, esse bônus, né, da China crescendo a 2 dígitos. Veja que a meta de crescimento para 2023 da China é 5%, e para eles já é muita coisa. Acabou aqueles 12%. É um cenário muito mais desafiador. E agora, o governo PT, ele vai ser testado de verdade. O governo Lula, né? O governo Dilma foi testado ali, foi um desastre, né? Mas o governo Lula, que contou com todas essas benesses do cenário econômico mundial, não tem mais, vai ser testado de verdade. E se não fizer a lição de casa do ponto de vista fiscal, é um desastre, como está sendo anunciado. Estamos conversando com o economista Alan Gani. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, Alan. Um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Você estava falando exatamente daqui da economia americana, né? Da expectativa, os números inflacionários dentro do esperado. Isso acalmou um pouco as coisas aqui. Os juros não serão elevados de uma maneira radical. Porém, Alan, a análise que eu posso fazer aqui é que o próprio Partido Democrata já está tentando aí um expurgo do próprio presidente Joe Biden, já que Nancy Pelosi, que é presidente da Câmara, ela quer que o sobrinho, que é governador da Califórnia, o Gavin Newsom, ele seja o próximo nome do Partido Democrata em 2024. E Joe Biden disse que vai tentar a reeleição. Então, agora já existe um movimento para jogar o Joe Biden debaixo do ônibus, e isso pode trazer, né, uma certa turbulência aí na economia americana nos próximos meses e talvez no próximo ano. Alan, o que eu queria te perguntar é sobre o mercado, né? O presidente Lula deu uma declaração de que o mercado não tem coração, sensibilidade e humanismo. Eu queria que você explicasse qual é a cara do mercado que não tem coração, sensibilidade e humanismo. Boa, Ana, boa pergunta, né? Bom, primeiro um prazer também falar contigo. Bom, o Lula tem um completo desconhecimento, né, de qual é o papel do mercado financeiro numa sociedade. O mercado financeiro, quando ele funciona bem, um mercado financeiro mais transparente, significa que as pessoas elas vão poupar mais. Então, aquilo que a gente tem de renda, uma parte a gente consome, uma parte a gente poupa. Onde é que o que é poupar, né? Significa aquilo que eu não consumi da minha renda. E aí eu posso poupar comprando ações, eu posso comprar títulos de dívida de uma empresa, do governo, o que quer que seja. Quando esse mercado financeiro ele funciona bem, como funcionou durante muito tempo, ainda funciona melhor nos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, né? Significa que as pessoas elas estão pegando as economias dela e colocando aonde? Estão colocando lá numa empresa, né? Estão investindo. A empresa pega esse dinheiro, porque o dinheiro da empresa não vem da árvore, né? Não vem do além. Então a empresa está pegando esse funding, esse recurso, e está investindo. E se ela fizer bons investimentos, significa que ela vai gerar lucro, e esse lucro vai se transformar em impostos para o governo, vai aumentar a arrecadação, o governo vai ter mais dinheiro lá para investimento em educação, por exemplo, de qualidade, de base, em educação, em saúde, etc., e vai gerar emprego, que é o melhor programa social que tem. E aí as pessoas, porque ela vai crescer, vai precisar mais trabalhadores, e as pessoas vão acabar ganhando mais também, vão tendo mais renda. E isso gera um círculo virtuoso entre crescimento econômico, né, e esse desenvolvimento do mercado financeiro e diminuição da pobreza. Existe uma tonelada de artigos acadêmicos, de grandes revistas acadêmicas, né, e a própria evidência internacional que mostra aonde houve mais liberdade econômica e aonde houve desenvolvimento do mercado financeiro, a redução da pobreza. O Lula, ele mostra um completo desconhecimento nessa área, uma visão bastante ultrapassada. Não é que o mercado tem
mau coração. O mercado reage negativamente às políticas adotadas pelo governo. Coloca no preço. Quando o governo não está indo bem, fala, opa, peraí, para que esse governo que é gastador, que não faz um bom uso do meu dinheiro, porque não tem dinheiro público, tem dinheiro da sociedade, que está indo para o Estado, eu vou cobrar um juros mais alto, eu vou emprestar a uma taxa de juros maior, e uma taxa de juros maior significa que quem vai ser penalizado vai ser o mais pobre, porque a economia vai desacelerar, vai gerar menos emprego, vai aumentar a inadimplência, aumenta o dólar também, né, nesse cenário de pessimismo, e se aumenta o dólar, pega também parte na inflação, porque tem uma parte aí dos componentes que são importados, acaba prejudicando principalmente o mais pobre. Então, na verdade, quando o mercado financeiro está reagindo mal, significa que ele está reagindo mal a uma política econômica que vai prejudicar principalmente a visão do mais pobre, né? Não é uma visão elitista. A responsabilidade fiscal é principalmente para beneficiar o mais pobre. Pergunta agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Alan. É um prazer conversar com você. Eu queria saber o seguinte: previsivelmente, o governo Lula se queixa de ter herdado uma herança perversa. Agora, né, a nova versão da herança maldita. Ele tem algum argumento a apresentar para provar essa queixa dele? Provar que é procedente? Prazer é meu em falar contigo, Augusto. Como você bem colocou, né? Lá em 2003, quando o Lula assumiu, ele pegou uma casa arrumada, né, de algumas reformas importantes feitas no governo Fernando Henrique Cardoso, lei de responsabilidade fiscal, agências reguladoras, plano real, estabilidade monetária, e ele não teve, né, a elegância, para dizer o mínimo, de reconhecer tudo aquilo que ele pegou arrumado, e que inclusive o favoreceu também naquela época. E, de novo, ele repete essa mesquinharia, né? Por quê? Porque eu não vejo aonde ele poderia dizer, olha, eu peguei com problema. Muito pelo contrário. Quem pegou uma casa com problema foi o governo Temer e o governo Bolsonaro, que tiveram que fazer uma série de ajustes devido ao que foi o governo PT, né? Não só o governo Dilma, porque isso já começou no segundo mandato do governo Lula. Vamos lembrar que o governo Dilma teve 2 quedas de PIB de uma magnitude de pandemia sem nunca ter tido uma pandemia. Inflação batendo 10% também sem nunca ter tido pandemia. Quer dizer, tropeçou sozinho. Teve um aumento do gasto público, foi brutal, porque houve inversão do superávit primário, sai de 1,5 pontos percentuais do PIB positivo para menos meio. Isso é muito gasto desnecessário que ocorreu, né? Tanto é que o endividamento aumentou, e aí teve que fazer uma série de reformas, uma lição de casa aí, tanto no governo Temer quanto no governo Bolsonaro. E a gente entrega um país muito melhor. Para começar, em 2022, superávit primário, né? Algo que ninguém imaginaria, desde 2014 não acontecia. Né? Crescimento econômico de 3%. Reformas que acabam beneficiando o governo gerações à frente, como a reforma da Previdência. Ele não vai ter que ter o ônus de fazer uma reforma como essa, como liberdade econômica, com uma série de investimentos já contratados, juntamente parcerias com a iniciativa privada, como privatizações, como uma inflação controlada a menos de 6%, 5,69%, entregando em 2022, como um banco central independente. Pega um país muito mais arrumado do ponto de vista econômico e do ponto de vista também de reformas microeconômicas que trazem desenvolvimento à frente. É um despeito, uma mesquinharia muito grande não reconhecer todo o trabalho que foi feito com pandemia e guerra durante o governo Bolsonaro.
Agora, 18 horas e 43 minutos, eu vou pedir ao Alan para ficar aqui conosco, para eu poder ler mais uma notícia aqui para a gente comentar, fazer uma rodada de comentários aqui no programa. Para falar da nossa vizinha Argentina, que está chegando aí aos 100% de inflação. Os dados são do Instituto Nacional de Estatística e Censos, equivalente ao IBGE deles. O avanço ocorre pelo 11º mês consecutivo. A taxa anual ficou em quase 95%. A inflação do mês de dezembro foi de 5,1%, aumento de 2,4 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Os setores que mais puxaram o aumento de preços foram os de restaurante e hotéis, 7,2%, e bebidas alcoólicas e tabaco, 7,1%. Antes de passar para o Alan, vou pedir para o Segré comentar, Segré, porque em relação aos integrantes aí do G20, a Argentina é o país com a maior inflação do grupo. Parece que o governo do presidente Alberto Fernandes estima aí uma inflação de 60% agora para esse ano de 2023, é isso? Se Deus quiser, né? Deveria dizer aí a frase no final do Alberto Fernandes. Você sabe que a Argentina está no G20 e ninguém sabe por quê, porque não está dentro das 20 principais economias do mundo. Mas nós gostamos de estar sempre no top 5. Então, olha os nomes. Venezuela, principal inflação do mundo. Zimbábue, segunda. Líbano, terceira. Argentina, quarta. E aí nós entramos 94,8%. E o governo comemora. Aleluia, não chegamos a 100%, como se fosse uma boa notícia. E essa é uma característica da esquerda. Ele te transforma uma notícia péssima numa questão de esperança. A gente não chegou no 100%. Esse 60% para o ano 2023 é pura ilusão. Se chegar a 90% vai ser uma maravilha. Mas por que o governo está conseguindo esse 94,8% e não conseguiu 100%? Porque devemos lembrar que a economia argentina tem preços cuidados, preços congelados, preços frisados, preços subsidiados. Tem tudo que você imaginar para que arbitrariamente o preço das coisas não se eleve. Mas uma coisa que poderia fazer, não faz. Diminuir a despesa do Estado, diminuir o gasto público. A Argentina tem um gasto público absurdo. A circulação do dinheiro é uma coisa muito técnica, mas é bom indicar que ele tem um déficit que precisa ser coberto, ou com emissão monetária, ou seja, emissão de papel, moeda, ou com aumento do título da dívida, ou com aumento na pressão tributária, ou diminuindo a despesa do gasto público, que ele poderia equilibrar as contas. Emissão monetária gera inflação, claramente, que é o que está acontecendo na Argentina. Não pode aumentar os títulos da dívida, porque ninguém compra títulos da dívida argentina, porque a dívida argentina sempre apresentou a possibilidade de calote. Sempre deu calote. E a outra, a carga tributária, os empresários não aguentam mais um aumento da carga tributária. Como diminuir a despesa pública não está no dicionário da esquerda, então temos que conviver com isso. E qual é a especulação? E aí entra o Lula de novo. Quando se juntou o Lula e o Fernandes, o Lula manifestou: Alberto, eu preciso você reeleito. E aí volta a necessidade de um milagre. Não tem a possibilidade que isso seja colocado. Mas o ministro da Economia, que hoje é o Sérgio Massa, ele está tendo a possibilidade de se preparar e se apresentar como um candidato do kirchnerismo, do peronismo. Para isso ele precisa, olha o número, que em abril a inflação da Argentina esteja menor a 3% por mês, o que vai precisar de um milagre também. E aí, Alan, gostaria da sua análise em relação a esse número, quase 100% de inflação na nossa vizinha Argentina. A receita do desastre da Argentina, da Venezuela, dos governos de esquerda é sempre a mesma. E é impressionante como eles insistem sempre nos mesmos erros. É o aumento do gasto público de maneira desenfreada, é a emissão de dinheiro acreditando que o dinheiro é simplesmente se ligar lá uma impressora e acabou, né? E não é uma consequência da produção. Na verdade, o dinheiro, se eu for lá numa ilha deserta, ele não tem valor nenhum, né? O dinheiro só vale perante a produção, só uma forma da gente trocar a produção. Então, emitem dinheiro acreditando que vão gerar riqueza dessa maneira e controle de preços, né? Que não dá certo em nenhum lugar do mundo. Então, essa inflação
E voltando a essa ideia, hoje mesmo o presidente já sinalizou que vai fazer controle de preço para acabar com a inflação. O que vai piorar ainda mais a inflação ou vai gerar escassez. De duas, uma. Invariavelmente é isso. Vou controlar aqui o preço, né? Porque essa inflação é causada por esse empresário que tem mau coração e é ganancioso, né? E deveria segurar o preço. Não entendendo que o preço é uma resultante. O preço sinaliza escassez numa economia, né? Significa que tem um descompasso, que você colocou um excesso de dinheiro e que está gerando uma demanda muito acima da capacidade produtiva da economia, da oferta da economia, e isso gera aumento de preços, gera inflação. E se você controlar o preço, falar não pode subir o preço, vai começar a faltar produto, né? Porque o preço mais alto está sinalizando a escassez, que não tem o produto. Aí começa a faltar. Aí o que vão ter que fazer? Liberar o preço novamente, aí volta mais alto. E a Argentina está numa situação muito complicada, além dessa combinação perversa entre excesso de gasto público, né, que o Gustavo bem colocou, essa emissão de dinheiro desenfreada e também controle de preços, é a perda de credibilidade. Então, a própria sociedade já não confia na política econômica. E aí a pior coisa que pode acontecer, porque se todo mundo acredita que vai ter inflação ou que o plano não vai dar certo, o pessoal se antecipa. E aí se antecipa e já aumenta o preço, alimentando a inflação. Então é muito difícil reverter este processo. Se aumento do gasto público fosse solução, Argentina e Venezuela seriam os países mais ricos do mundo. Estão muito longe disso. Agora, 18h50, nós conversamos ao vivo com o economista Alan Gani. Alan, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Volte sempre. Muito obrigado, eu que agradeço. É sempre um grande prazer falar com esse timaço. E nós seguimos aqui com mais informações no programa Oeste Sem Filtro. Lembrando que estamos ao vivo no canal do Rumble. As defensorias públicas do Distrito Federal e da União pediram ao Supremo Tribunal Federal para que detentas da penitenciária feminina que estão cumprindo pena em regime semiaberto sejam liberadas para dormir em casa. A medida tem como objetivo acomodar cerca de 400 manifestantes presas nos protestos do último domingo. Na noite de ontem, a Polícia Federal finalizou os depoimentos dos manifestantes que estavam em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Das 1.800 pessoas detidas por supostamente participarem dos atos de vandalismo na Praça dos Três Poderes, 1.000 foram encaminhadas ao complexo penitenciário da Papuda. Outras 684 pessoas, a maioria mulheres, crianças e idosos, foram liberadas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Ana, eu gostaria de saber os crimes que essas detentas que estão sendo liberadas para casa cometeram, né? Olha, Paula, é revoltante, né? Ouvir isso e ficar calma e comentar uma notícia dessa, né? O país da impunidade, impunidade essa espalhada por tantas páginas aí assinadas por juízes, membros do judiciário. E é difícil, né? Eu acho que é até injusto falarmos do judiciário brasileiro, porque ainda existem juízes sérios no Brasil, juízes de primeira instância, segunda instância, desembargadores, juízes que têm apenas a letra fria da lei ali na Constituição como único norte jurídico. Mas nós sabemos que no Brasil os garantistas eles estão em número muito maior do que aqueles constitucionalistas. E, curiosamente, os garantistas, de repente, da noite para o dia, passaram a ser punitivistas. Sem o devido processo legal, a gente vai ter que repetir, não tem jeito, sem o devido sistema acusatório, sem o respeito a todas as etapas de um sistema acusatório. Muito triste o que está acontecendo no Brasil. Estamos, sim, diante de um estado de exceção, não porque um descondenado ou um condenado em 3 instâncias conseguiu se eleger presidente dentro de todo o contexto eleitoral de meses, até de 2 anos,
mas num contexto perigoso, onde a Suprema Corte do país, os ministros ali da Suprema Corte de um país, não estão respeitando a Carta Magna, não estão respeitando a Constituição, né? A Constituição hoje, ela é, como a gente vem falando aqui, o que eles acham que a Constituição deva ser. E esse processo acusatório não ser respeitado, esse processo legal não ser respeitado, eu até ia perguntar para o Alan, acabei esquecendo, isso afeta também o lado econômico, porque quem vai querer investir num país onde não há ordenamento jurídico, onde as leis não são respeitadas, né? Haverá sempre um temor e um medo de colocar qualquer investimento, recursos financeiros num país onde as leis não são respeitadas. Muito triste o que nós estamos vivendo no Brasil. É preciso que o Congresso volte logo aí desse recesso e tente colocar um pouco de ordem nesse caos social e jurídico no Brasil. E aí, Flávio? A gente precisa entender o que a Ana falou ali sobre o garantismo penal, né? Ou seja, um sistema de todas as benesses. Olha, o criminoso é uma vítima da sociedade, vamos pegar um estuprador, retalhador, aí um torturador, esquartejador e colocá-lo na rua porque ele é uma vítima da sociedade capitalista. Nós precisamos entender que o garantismo penal, que é essa ideologia dominante 90% para mais das faculdades de direito no país, é um meio para um fim. E este fim é colocar um governo modelo Maduro, no modelo Kim Jong-un, no modelo qualquer totalitarismo comunista que você quiser pensar. Aí, sempre com essa pecha de democrático. Se você fala que algo é democrático, você pode defender qualquer coisa. Hoje no Brasil você tem a censura democrática, você tem as buscas e apreensões por causa de crime de emoji democráticas, você tem censura prévia, inclusive democrática, né? Tem toda a quebra de sigilo em bloco democrática, tudo agora você coloca democrático e inclusive xinga a pessoa que está sendo vítima de uma arbitrariedade do Estado de antidemocrática. Só que nós precisamos entender também que este meio para o fim, ou seja, o garantismo penal, permitindo todos os crimes de sangue, esse crime que você tem medo na hora que você anda na rua, que faz com que nós tenhamos hoje prédios murados, né? Nós moramos agora em fortalezas, que nós nunca consigamos usar um vidro aberto no carro numa rua de uma grande cidade no Brasil, ele tem um fim, e este fim é justamente pegar a tia do Zap, pegar a senhora idosa, pegar qualquer pessoa que vai lá e diga: olha, eu acho que esse político aqui merecia, sei lá, tomar uma chinelada na cara. Pronto, agora é crime contra a democracia, o crime mais grave de todos, é um crime contra a Constituição. Essa pessoa é praticamente um nazista aqui, operando uma câmara de gás. Olha, tudo isso aqui é a coisa mais grave do mundo, porque se você xinga um político, onde já se viu xingar um político? Toda a nossa liberdade depende de que nós nunca falemos mal de um político, que você pegue todos os burocratas ali e fale: olha, eu amo todas as suas decisões, porque se você discorda do poder, aí você foi contra a democracia e nós precisamos ter todo o aparato de repressão violenta, né, como foi o artigo do Guzzo aqui na capa dessa edição, de repressão do Estado em cima de você. Então, no final das contas, tudo isso que a gente está vendo é só vamos dizer, uma notícia que jogou na cara das pessoas. Olha, tire os criminosos, coloca a tia do Zap na cadeia. É isso que está acontecendo no Brasil. E aí, Segre, o que dizer desse pedido aí da Defensoria Pública que mandou as detentas para casa para abrir espaço para os 400 manifestantes? Eu queria adivinhar qual vai ser o ministro do Superior Tribunal Federal que vai participar dessa decisão, mas eu vou obviar a minha resposta. Mas você sabe que eu estava em Buenos Aires quando aconteceram esses atos vandálicos absolutamente censuráveis e que devem claramente ser investigados e os responsáveis punidos. Mas amigos da Argentina falam: é a primeira vez que eu vejo uma tentativa de golpe de Estado com crianças e idosos, porque quando você leu a matéria, você mesma indicou que pessoas que já foram liberadas foram crianças, mulheres e idosos. Quem poderia pensar em fazer um ato terrorista levando o filho, ou levando a mãe? Então, eu imagino que deva ser avaliado
que nem todas as pessoas que foram detidas tiveram uma participação antidemocrática e que muitas podem ter ido com uma visão de uma manifestação pacífica que, através de vândalos, foi levado para ela estar no momento errado, no local errado. Mas isso é muito distante de que uma criança que foi acompanhando a sua mãe, o seu pai, ou a mãe de alguém deles, possa ser considerado de terrorista ou antidemocrático. Segre, levaram crianças, idosos e cadeirinhas de praia, né? Então, isso, nunca vi isso. A cadeira de praia eu acho muito antidemocrática mesmo. Diga lá, Augusto. Olha, as editorias de polícia, não sei se vocês notaram, da imprensa velha, elas desapareceram, né? Eles não noticiam mais crimes comuns, digamos assim. A insegurança se espalha aí por São Paulo, Rio de Janeiro, as cidades de médio porte, Brasil inteiro. A bandidagem está crescendo, mas exponencialmente. O celular já se transformou num aparelho fixo. Você não pode usar o celular na rua, que é assaltado. Você não pode usar o celular no táxi, porque os assaltantes agora quebram o vidro do táxi para pegar o teu celular. Então você usa em casa como um telefone fixo. Deve ser essa política de desencarceramento, né, o palavrão usado pelo Flávio Dino para definir o que ele faria em relação às prisões. Você tira o culpado, você tira quem cometeu crimes para arrumar lugar para quem cometeu ato antidemocrático, que é um crime não capitulado em nenhum código legal do Brasil e muito menos previsto pela Constituição. Cadê? Me mostrem. O que é ato antidemocrático? Não existe. Que crime cometeu esse pessoal que está preso? Todos eles participaram de quebra-quebra, foi isso? Todos eles atiraram pedras, deram pauladas nos palácios desprotegidos ali da Praça dos Três Poderes, estranhamente desprotegidos. Então é o seguinte, a página de polícia dos jornais hoje, do noticiário policial, se resume a culpar a polícia. A polícia matou bandido, não tem mais ninguém preso. O Brasil faz parte da rota, de todas as rotas usadas por narcotraficantes, traficantes de armas, não se registra prisão nenhuma, né? O jornal não noticia nada. Você só noticia prisão de inocentes. Então é um país pelo avesso. E eu só queria aproveitar para o Flávio, foi o Flávio, né, que estava notando que os comunistas eles são identificados pelo linguajar, né? Chama de primeiro-ministro, presidente, como fez o Flávio Dino, um ditador. Então, ditador de país comunista não existe, existe líder. Você fala assim, o líder da Coreia do Sul, como assim? Líder da Coreia do Norte, tremendo ditador. O líder de Cuba, tá? Eles têm medo de chamar de ditador um cara que é ditador e assim se qualifica. Agora, voltando ao Flávio Dino, falaremos dele mais vezes. Parabéns pela política de desencarceramento, né? Com isso ele se poupa, não há perigo de ele ser castigado por nada, porque só se prende inocente no Brasil. Agora 19h02. O ex-ministro Raul Jungmann, que comandou a segurança pública e a defesa no governo de Michel Temer, disse em entrevista ao programa de William Vac na CNN seria impossível uma invasão aos palácios do Planalto, Alvorada e Jaburu. Ele questiona a responsabilidade do governo federal, abre aspas. Quem manda na guarda presidencial e quem dá as determinações para o comando militar do Planalto é o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Essa questão não está esclarecida. Essa é uma questão central, esse apagão da inteligência do governo federal que tem diversos órgãos. Vários sinais foram dados anteriormente, fecha aspas. Flávio, a gente já comentou bastante a respeito desse assunto ao longo da semana, muitas perguntas sem respostas em relação aos atos do último domingo.
Esta, na verdade, é uma das questões mais importantes da história do Brasil. Eu diria que só nesse século já é certamente a questão mais importante. O que aconteceu com a segurança? Por quê? Na verdade, vamos ser honestos, você tem medo dessas velhinhas aí? Você tem medo desse bando de caminhoneiro que estava lá comendo um arroz com ovo, passando, sabe, meses ali na frente do quartel num desespero, falando, olha, minha vida está acabada aqui, eu quero pelo menos ter alguma representatividade. Um de aposentado, a gente passava na frente dos quartéis, aí só via velhinho, sabe? Quando a gente ia fazer entrevista era sempre a mesma coisa. E aí, de repente, eles dizem que essas pessoas são extremamente perigosas. E a gente está vendo que a esquerda está querendo fazer uma narrativa modelo Capitólio brasileiro, não é de hoje. Porque isso não aconteceu a partir deste domingo. Eles já estão falando, o Bolsonaro vai dar o golpe. O discurso golpista do Bolsonaro, olha, um clima golpista enquanto não aconteceu nada, tá aí o tempo todo. E aí, você acha que, na verdade, os esquerdistas tentam pensar em qualquer deputado, qualquer senador, qualquer político, qualquer burocrata que você consiga imaginar, inclusive qualquer jornalista, você não acha que ele deu aquela risadinha na hora que começou a invasão, falando, agora nós conseguimos, agora nós temos a nossa narrativa, agora a gente coloca mais um inquérito, agora a gente fecha mais uns jornais, agora nós conseguimos censurar alguma rede social, olha, agora nós conseguimos abolir mais alguma liberdade no Brasil. Vamos fechar alguma empresa. Vamos culpar alguma pessoa ali por, sei lá, estar perto no dia 11 de agosto de 2018, que ela chegou perto ali daquela pessoa. Eles estão fazendo exatamente isso. Todo esse discurso que agora você vê na mídia, que é golpista, fascista, antidemocrático, terrorista. Tudo isso é uma fachada para colocar o poder total. Eles estavam rindo da nossa cara, nós sabemos disso muito bem. E eu quero colocar de novo, essa investigação que foi proibida, está sendo proibida, né, tentar inculpar o Flávio Dino, isso precisa ser feito. E como colocou o Raul Jungmann, né, isso é uma questão militar. Eu acho que na verdade, passou da hora das Forças Armadas no Brasil falarem, olha, nós precisamos investigar o que estão fazendo conosco, porque as Forças Armadas do Brasil são vítimas de uma narrativa e ainda vão inculpá-las, né, como se elas estivessem tentando dar um golpe. Eu acho que essa investigação precisa ser feita não importando o que os censores e ditadores do Brasil queiram impedir de investigar o que é verdade e o que a lei determina. E ainda sobre as invasões à Esplanada em Brasília, nós recebemos hoje um vídeo que mostra a violência da Polícia Militar contra uma manifestante que passava mal no Palácio do Planalto. Vamos acompanhar. Vem a mulher que tá passando mal aí. Aqui, fechou. Fechou. Vai algemada, é algemada. Tira pra cá. É algemada. Segre, é importante ressaltar que a Revista Oeste condena qualquer tipo de vandalismo, violência e destruição do patrimônio público, mas é preciso realmente resposta, saber se houve falha da inteligência, se houve omissão das autoridades, exatamente o que aconteceu no último domingo em Brasília. Tem que ter um responsável e esse responsável ou os responsáveis devem ser penalizados, punidos de acordo com a lei. Mas quando você vê uma pessoa que não mostra nenhum tipo de ameaça para o policial ser tratado dessa forma, eu me pergunto, cadê aquelas organizações dos direitos humanos reclamando pelo bom trato das pessoas que, nesse caso, possam ser detidos? Porque senão a gente só aponta uma questão de preferências ideológicas. Quando foi em contra minha, é ato terrorista, é uma pessoa que podia ameaçar o policial. Quando é alguém que é da minha ideologia, é apenas um ato político, ele estava manifestando a sua opinião. Isso é perigoso para uma sociedade. Esse é um excesso de autoridade que deve ser também questionado, da realmente sensibilidade de ver uma mulher que não manifestava nenhuma ameaça ser tratada dessa forma. Ana, gostaria da sua avaliação em relação à declaração do ex-ministro Raul Jungmann, quando ele diz o seguinte, abre aspas, quem manda na guarda presidencial e quem dá as determinações para o comando militar do Planalto é o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. Essa questão não está esclarecida e é uma questão central. Esse apagão da inteligência do governo federal, que tem diversos órgãos,
Vários sinais foram dados anteriormente, fecha aspas. O Raul Jungmann, ele usou uma expressão que a gente precisa repetir aqui até que tudo seja esclarecido. Este apagão da inteligência. E foi um apagão, né? De repente, os três poderes ali não tinham o policiamento adequado, uma multidão caminhava para ônibus chegando em Brasília, todos sabíamos, as redes sociais estavam cheias de vídeos de pessoas indo a Brasília, alguns para se manifestar de forma pacífica e ordeira na frente do Congresso. Embora aqui nós questionamos, até antes do dia 8, ir ao Congresso para quê? Em recesso, né? Não tem nada lá no Congresso, continuem com as manifestações pacíficas e ordeiras nas suas cidades, e aí, de repente, esse apagão da inteligência, eu acho que é a expressão perfeita para o 8 de janeiro, como você disse, Paula. Aqui sempre vamos condenar vandalismo, violência, depredação de patrimônio público e privado, da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo. Aqui não tem papo. Agora, isso precisa ser investigado. Tanto a agressão a alguns manifestantes que foram presos ali de imediato, como nesse vídeo que nós vimos, o Segré falou muito bem, onde estão as pessoas que enchem a boca para falar de direitos humanos, onde essas pessoas estão agora, né? Os garantistas também, os juízes garantistas, mas esse apagão da inteligência é preciso investigar, porque da mesma maneira o Capitólio aqui nos Estados Unidos, naquele fatídico 6 de janeiro de 2021, até hoje, Paula, até hoje, 2 anos depois, não foram disponibilizados para comissões no Senado, na Câmara, para a imprensa, para qualquer pessoa, os vídeos das câmeras de segurança ali em torno do Capitólio. Então, onde estão? Nós também precisamos saber onde estão essas imagens do antes, durante e o depois dessa violenta e importante invasão, né, dos nossos poderes em Brasília, e essa investigação tem que ter a mesma celeridade com que Alexandre de Moraes teve em prender essas 1.200 pessoas num ginásio. E agora uma informação que acaba de ser divulgada pelo site O Antagonista. Em ofício enviado ao governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na véspera da invasão em Brasília, no último dia 8 de janeiro, o ministro da Justiça e da Segurança Pública cita o risco de ações hostis e danos às sedes dos poderes. O ministro disse que havia sido informado pela Polícia Federal da intensa movimentação de pessoas que, inconformadas com o resultado das eleições de 2022, organizavam caravanas de ônibus até Brasília. A gente está exibindo aí o documento na tela. Augusto, cada vez mais surgem provas, indícios de que as autoridades foram avisadas aí com antecedência de que atos ocorreriam aí no último domingo. Acho que já está evidente isso, né? Que justamente por sermos contrários a quaisquer erupções de violência, é preciso investigá-las todas, sejam quais forem os responsáveis. Se as autoridades se omitiram, devem ser investigadas. As pessoas que cometeram atos de violência devem ser investigadas. Não estão entre esses que aparecem nos vídeos. Esta mulher que estava passando mal e foi agredida, isso é uma prova ambulante, ou no caso imobilizada, de que as coisas estão pelo avesso no Brasil. Eu me pergunto de novo, que tipo de prisão foi aplicado a essa multidão? Prisão temporária, preventiva, provisória? É ilegal isso aí. Isso não pode acontecer, mas são todos terroristas. Isso é a maior captura de terroristas de todos os tempos, começando por aí. Segundo, o que está valendo em Brasília, o que está acontecendo em Brasília, está mostrando que é mais atual do que nunca a frase do Milor Fernandes, né? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. É isso.
né, que está pensando, por exemplo, o Flávio Dino. A democracia é ele mandar em todo mundo, os ministros do Supremo. Democracia é quando nós mandamos em vocês. E não invocam, aliás, pretexto algum, simplesmente prendem. Agora, surgem provas de que poderia ser contida a manifestação a tempo. Aí quem está dizendo isso é um ministro, ex-ministro de Estado, que lidou com esse tipo de segurança. Era ele o responsável, né, por essa área, o Raul Jungmann. Quem está dizendo isso agora é o Ibanez. O Ibanez Rocha declarou o governador de Brasília, afastado, 90 dias, pelo menos. Ele declarou que recebeu isso do Flávio Dino. E por que o Flávio Dino não tomou providências? O que é isso? Ele se declarou surpreso, se fez de conta que estava surpreso. E aí informa o presidente da República que está fora de Brasília, por coincidência também, mas já tem um decreto de intervenção pronto. Quando é que foi escrito isso? Por quem? Em qual velocidade? Só faltava ser o Flávio Dino, o redator desse decreto aí do Lula. Então tem muito, estou dizendo desde segunda-feira, né? Justamente por ser contrário à violência, eu quero que sejam identificados os responsáveis. E o governo Lula, segundo o próprio Lula, já estava em funcionamento desde a instalação do gabinete de transição. Ele declarou, tem o vídeo, é pela primeira vez, tudo é pela primeira vez, né, com ele. Pela primeira vez, o presidente eleito começa a governar antes da posse. Ele estava governando. Portanto, é o principal responsável por esclarecer isso aí que está acontecendo. E os ministros do Supremo que investigam esse caso estão poupando liminarmente os envolvidos que pertencem ao governo. Não pode. Quer complementar, Segredo? Eu gosto muito de seriados de suspense, em que tem assassinatos e temos que descobrir quem é que matou a outro alguém. E sempre a pergunta do detetive é quem se beneficiou com a morte de tal pessoa ou com um ilícito que foi cometido. E parece que aqui nessa situação não está sendo verificado quem se favoreceu mais com essa questão. E aí é onde entra essa denúncia do antagonista e os vídeos que circulam pelas redes sociais indicando, além da participação de infiltrados, que eu gostaria de saber aonde eles estão neste momento e quais são as suas características de detenção, se é que estão detidos, e, sobretudo, quem se beneficiou com toda essa ação, que por omissão ou por participação, talvez algumas pessoas do governo participaram disso. Para fechar essa rodada... Posso acrescentar um ponto? Rapidinho? Diga lá, Ana. O que também deixa... levanta aí, né, como o Segredo disse, né, dentro do contexto das investigações, o que levanta algumas dúvidas também, além desse apagão da inteligência, aspas aí, para o Raul Jungmann, foi a velocidade com a qual o governador do Distrito Federal, o Ibanez, foi afastado. Em menos de 24 horas ele foi afastado. Em 48 horas foi decretada a prisão do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, numa velocidade impressionante. Anderson Torres, que nem no Brasil estava aqui nos Estados Unidos. Então, isso tudo contribui para que nós, no mínimo, suspeitemos, né, se há uma celeridade tão grande, né, uma velocidade tão absurda diante de prisões, sem o mínimo cuidado com uma investigação mais detalhada e séria, diante de um fato grave como foi o 8 de janeiro, e aí eu completo o pensamento do Segredo, né, no contexto dos filmes de desvendar assassinatos. Quem se beneficiou ou se beneficiaria com a morte do fulano? E aqui, por que a velocidade e a celeridade em afastar o governador do Distrito Federal e decretar a prisão do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, se nem no Brasil ele estava?
Antes de passar para o Flávio, quero ler só um comentário aqui do chat. Richthofen solta, Cabral solto, Eduardo Cunha solto, José Dirceu solto e a vovó presa fichada como terrorista. É exatamente o ponto que eu iria colocar, né? O totalitarismo, ele sempre começa com uma mudança na linguagem. A grande mudança da linguagem hoje, ela é feita pela mídia, ela é feita pelo entertainment, né? Por algumas celebridades escolhidas ali a dedo, para dar alguns termos muito simples, os mais simples possíveis para as pessoas, né? Para a massa geral ficar repetindo. É por isso que um universitário hoje, ele tem um vocabulário muito pior do que, sei lá, um Capial do Mato, 2 gerações para trás. Porque você precisa ter sempre esses nomes e são histéricos, né? Exagerados. Fascista, antidemocrático, para cima e para baixo, para você descrever, às vezes, uma situação extremamente cotidiana, para as pessoas ficarem sendo sempre ativistas políticos. Olha, nós estamos vendo aqui, toda essa narrativa foi colocada para dizer, se você é um inimigo do governo PT, inimigo assim, às vezes, você não votou no PT, está lá discordando, acho que tem que ir para frente, mas você está discordando. Eles usam sempre os mesmos adjetivos extremamente histéricos, revoltados, golpistas, antidemocráticos, terroristas. Olha, terrorista que era... Bom, veja o que é um vídeo do Estado Islâmico, compara com o que aconteceu ali. Você tem medo de cruzar com alguma dessas pessoas de noite? Você tem medo ali de ver alguma dessas tiazinhas, desses caminhoneiros aí, vindo na sua direção de noite? Compara com os Black Blocs. Aqueles eram chamados de minorias de vândalos, ou seja, a manifestação era totalmente justificada, sendo tão errada quanto essa, mas era apenas uma minoria de vândalos sempre, né, com tudo pegando fogo, os mesmos prédios, tá? Estamos falando dos mesmos prédios em 2013, escrevi um livro inteiro para reclamar desse vandalismo, e agora é tudo com uma linguagem edulcorada, quase poética, assim, né? Eu acho que nós precisamos colocar para as pessoas também repetirem alguns termos corretos. Por exemplo, campo de concentração. Era uma coisa que eu não imaginava acontecendo no Brasil. Nós temos imagens disso. Campo de concentração. Vamos lembrar que a lei da tortura que existe no Brasil, ela impede a tortura psicológica. Vamos ver o que está acontecendo ali dentro daquele campo de concentração. O uso e uma transformação das polícias que eram as mais respeitadas pelos brasileiros, virando polícias políticas e de pensamento, ou seja, você precisa pensar da forma como o governo quer, como um burocrata quer, como um político quer. Se você discordar, você vai ter seu sigilo quebrado, você vai ter sua vida investigada, você vai ser preso, às vezes sem acesso aos autos, sem saber pelo que você está sendo preso, porque não existem esses crimes que a mídia fica repetindo para cima e para baixo o tempo todo. Nós precisamos entender e usar esse vocabulário que é correto, que é um vocabulário de uma ditadura, inclusive lembrando que existe uma coisa chamada lei de abuso de autoridade. Essa lei precisa ser cumprida em algum momento da nossa história, neste país, porque ela afeta justamente quem está pegando todas as leis e falando, deixa isso pra lá, porque é com os meus amigos, eu quero só ir pra cima da tia do Zap. A lei de abuso de autoridade precisa ser aplicada no Brasil em algum momento. 19h21, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Quase 40 mil pessoas nos acompanham, somando aí a transmissão da plataforma Rumble com o Twitter da Revista Oeste. Também temos a transmissão no Twitter da Revista Oeste. E a gente pede a você que nos acompanha para deixar o seu comentário, o seu like, é importante, e também se inscrever no canal. Quase 46 mil pessoas já se inscreveram aqui no nosso canal da Revista Oeste, mas a gente já lançou a campanha para chegar a 50 mil. Para isso a gente precisa do seu apoio, então compartilhe nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, Telegram, o link desse programa para que outras pessoas também cheguem até aqui e possam acompanhar o Oeste Sem Filtro, Estúdio Oeste, Oestecast, As Liberais, toda a programação aqui da casa. Lembrando também que hoje saiu edição nova da Revista Oeste, então é só entrar no site revistaoeste.com para conferir uma edição fresquinha que saiu nesta manhã com as principais informações da semana. E a gente segue agora com mais informações porque Belém, a capital do Pará, pode sediar a 30ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas em 2025. O Itamaraty formalizou a candidatura da cidade e Lula confirmou a informação durante a visita do governador do Pará, Helder Barbalho, a Brasília.
Manaus, capital do estado do Amazonas, também manifestou interesse em ser sede do evento. Vale dizer, a cidade é governada por Davi Almeida, do Avante, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro na disputa pela eleição em 2022. Segre, a última cúpula, a COP27, foi realizada no Egito. A próxima edição do evento deve ocorrer em Dubai, nos Emirados Árabes, e a COP29 tem a Austrália, então, como candidata. Quando a gente avalia essa possibilidade de sediar o Brasil, sempre é muito bom. Mas quando imaginamos qualquer coisa vinculada com clima e meio ambiente, a minha sede favorita seria claramente Amazonas. O problema é ideológico aí, né? Vamos ver se o governo Itamaraty favorece uma questão ideológica ou uma questão ambiental. Essa é a dúvida. Ana, é importante salientar aqui que o anfitrião da COP precisa seguir uma série de exigências e adaptações que vão desde a parte de hospedagem, segurança e até infraestrutura. Isso, claro, envolve custos, despesas, né? Paula, curioso que para essas reuniões, para falar do meio ambiente, cuidado com o planeta, camada de ozônio, todos eles chegam de jatinhos, né, particulares, todos eles. Aí é como se não houvesse nada. Não, o problema é vocês, o carro de vocês, o que vocês consomem, as fábricas de vocês, o nosso jatinho não tem problema nenhum. O combustível fóssil que vocês usam, o nosso não tem problema nenhum. Eu arrisco dizer, Paula, e eu sou muito conservadora nas minhas previsões, mas eu arrisco dizer que depois da pandemia, como a pandemia foi usada, o pânico na pandemia, como isso foi usado para controle social, e, de uma certa forma, o cidadão do mundo se acostumou, né? Falou, bom, depois de 2 anos nessa gritaria, ciência, 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 e até agora ciência não foi comprovada no lockdown, nas próprias vacinas que foram feitas, né, a toque de caixa. Hoje, por exemplo, tem notícia aqui do CDC, que o CDC já começa a estudar as pessoas que estão tendo problemas com algumas vacinas aqui nos Estados Unidos, porque o número está além do normal, mas tudo bem. O pânico foi instaurado durante 2 anos, o controle social foi apertado, arrochado. Eu acredito que a próxima pauta, Paula, para esse tipo de controle social seja exatamente a pauta ambientalista, de que o mundo vai acabar. Não descarto nenhum lockdown ambientalista, agora temos que fazer isso. E se você não ouvir o que os iluminados globalistas estão falando depois de pousarem os seus jatinhos particulares nessas reuniões hipócritas, aí você é taxado daquela lista que a gente conhece, negacionista, fascista e todos aqueles istas. Flávio, para a gente trazer alguns dados sobre Belém, né? Porque se realmente for confirmada como sede, a imagem pode não ser a melhor do país diante das autoridades estrangeiras. A cidade está em penúltimo lugar no ranking mais recente de saneamento básico publicado pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Em Belém, pouco mais de 70% da população é abastecida com água. Só 15% tem acesso à coleta de esgoto e apenas 3% desse esgoto recebe algum tipo de tratamento. E mais um ponto importante, Belém é a segunda capital da região norte com mais mortes violentas. Eu concordo com o Segre que uma cúpula como a da COP, ela precisa, acho que por lógica, né, você precisa de uma região amazônica. E, na verdade, eu tenho uma certa torcida por Belém, porque vai ser muito divertido ver esses bilionários aí, né, nos hotéis ali da turma do Barbalho, né, dos Barbalho, na verdade. Porque você vai ver que até os ricaços ali, eles acabam tendo uma vida do tipo encastelada, né? Na hora que você sai do seu feudo ali, você não vai ter muitas benesses, né? Para quem acabou de sair de Dubai, né? Uma coisa assim, sabe, tão chique, tão portentosa. Agora a gente vai para Belém do Pará. É muito importante nós destacarmos que essas pautas, como a Ana colocou, né, essas pautas globalistas, ou seja, que você abdica do poder decisório
da própria população e coloque uma cúpula, a portas fechadas, que você não sabe quem convidou, você não sabe, não é pra gente. Nós somos a ralé, nós não temos voz aqui, nós vamos ficar do lado de fora, eles vão decidir o que eles quiserem ali, da forma como eles quiserem, nós vamos enfiar a cabeça no buraco e obedecer, porque é para isso que nós servimos, né, nessa grande democracia mundial agora, né, para obedecer, calar a boca, obedecer. Todas essas conferências, seja sobre clima, seja sobre fake news, seja sobre migrações, elas envolvem exatamente os temas, né, saúde também, que eles são transnacionais. Por que eles estão tão desesperados pelo clima? Você acha que, por exemplo, um Luiz Inácio Lula da Silva, vá ver o que ele falava com a Marina Silva quando ela era ministra do Meio Ambiente, né? Como ele tratava o meio ambiente. Você acha que ele não dorme por causa do aquecimento global? Você acha que, por exemplo, o Macron, você acha que o Trudeau, essas pessoas estão lá preocupadas com a Amazônia o dia inteiro? É só o desgraçado do Bolsonaro que ele não se preocupa com a Amazônia? Você acha mesmo isso? Não, essas pessoas estão preocupadas em ter um poder que transcenda as nações. É por isso que eles querem regulamentar a internet, é por isso que eles inventaram que o grande problema do mundo são as fake news. É por isso que eles falaram tanto em aquecimento global, porque são pautas etéreas, você não consegue pegar, você não consegue ver onde está. Então, como que você resolve o aquecimento global? Bom, você vai lá, concentra todo o poder mundial em uma mesa com 20 pessoas, 20 representantes de todo o resto do globo, eles decidem o que eles quiserem, eles provavelmente vão decidir que nós precisamos emitir menos carbono. Sabe qual é o carbono do mundo que precisa ser abolido? É você, meu amigo. Você é o carbono que eles querem eliminar, porque todo o papo deles sempre envolve controle populacional. É isso com as imigrações, é isso com as fake news, é isso sempre. Eles querem fazer um controle absoluto da população e diminuir a população global. Se nós acreditarmos nessa, a gente vai achar que estamos defendendo bichinhos da Amazônia, ao clima, as fábricas, o desmatamento, e na verdade nós estamos simplesmente dando um poder para a maior ditadura que o mundo já viu. E termina aqui mais uma edição do Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero registrar aqui mais cerca de 500 mil visualizações nós temos alcançado aqui no programa Oeste Sem Filtro, nessa nova plataforma agora no Rumble. A gente convida você então a se inscrever na plataforma, deixar o seu comentário, deixar o seu like, divulgar essa informação para amigos, familiares, para que outras pessoas também possam nos acompanhar por aqui. Boa noite, quero dar boa noite aqui para os meus colegas de estúdio. Flávio Morgan, muito boa noite, você que é prata da casa aqui, sempre presente todas as quintas-feiras no Estúdio Oeste, agora aqui conosco. Muito obrigado, boa noite a todos, Ana, Augusto, Segre, Paula e a nossa audiência. É sempre uma honra falar com pessoas tão gabaritadas, né? E o Alan também. Grande abraço a todos, fico muito feliz. Boa noite, Gustavo Segre, parceiro aqui de estúdio. Quero deixar aqui o registro que eu recebi aqui, ó, um presente dele que ele trouxe. Gustavo Segre, Boleros, tá aqui, dá para ler? Dá para ler, porque ele também é cantor. E a gente combinou que ele vai dar uma palhinha hoje, sexta-feira à noite, para a gente suavizar um pouco, né? Tanta notícia pesada, a semana foi tensa. Então, fique o convite aí, por favor, Segre, dá uma palhinha para nós. Bom, eu imagino que, sendo sexta-feira e em função de que temos que levar um pouco de alegria na vida das pessoas que assistem, escolhi uma música de Gonçaguinha, que é o que é o que é. Então convido você, Paula, Flávio, Ana Paula e Augusto para cantarem comigo percussão, a capela. Né? A gente fica na percussão aqui. Assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Viver, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Apesar da esquerda, a vida é muito bonita. É, muito bom terminar a semana com música. É um craque. Muito bom. Ana Paula Henkel, boa noite. Bom, eu quero acalmar nossa audiência e dizer que nenhuma mulher desse programa vai tirar os sapatos e sambar em cima da mesa ou em cima da cadeira. Não se preocupem que isso aqui não vai acontecer, mas vamos continuar aplaudindo o Segre e suas performances.
Eu queria agradecer o nosso querido Dr. Ives Gandra Martins, que chegou aqui na minha casa, três livros do Dr. Ives. Queria agradecer muito, Dr. Ives, muito obrigada. Assinados, enorme respeito, fonte inesgotável de sabedoria, de pesquisa. E para vocês que nos acompanharam até aqui, o Alan Gani, economista Alan Gani, deu uma aula de economia hoje aqui. Passem o link desse programa para muitas pessoas. É preciso que as pessoas se eduquem economicamente para entender que o contexto, né, de uma grande nação passa especificamente por uma economia saudável. Paula, um beijo. Segré, querido, um beijo. Flávio, mestre Augusto Nunes. E para toda a nossa audiência, bom descanso e até segunda-feira. Um beijo, Guilherme Fiuza. Bom descanso também. Augusto Nunes, fiquei sabendo que você sairá de férias na semana que vem, é isso mesmo? Até aproveitando que no chat convidaram, venham passar férias em Santa Catarina, eu endosso, claro, sou catarinense, brusquense, já falei isso aqui no programa, então fica a dica, não sei para onde você vai, mas Santa Catarina com certeza é um ótimo destino. Sempre. Eu vou ficar uma semana de férias, queria dar uma boa noite muito especial então para vocês todos, para Paula, nossa âncora, meu querido Segré, já vi em ação num palco, é um craque, né? É um craque. Segré, craque em todos os campos. Boa noite também para o meu querido Flávio Morgenstern. Boa noite, Ana Paula, minha querida Ana Paula Henkel, minha parceira. Boa noite ao Guilherme Fiuza. E boa noite a vocês que nos acompanharam até aqui. Continuem conosco e até o dia 20. Mais férias do que esse pessoal do STF. Olha, tem que trabalhar igual o Alexandre de Moraes, viu? Um beijo grande para o Guilherme Fiuza, que está de férias e volta na semana que vem. Beijo, meu filho. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal, no Rumble, de deixar o seu comentário. Uma boa noite, um ótimo final de semana e até segunda-feira.